Bom dia, papais, mamães, tios, tias, avós que nos acompanham aqui nas reuniões de formação do Colégio Caminhos Colinas. Hoje eu estou com a professora Regina, nossa diretora do colégio. Então, para continuar falando com vocês sobre o tema do crescer. Então, todo esse ano nós estamos vendo como é que nós podemos crescer mais, como é que nós podemos ajudar os nossos alunos, os filhos de vocês, a crescerem mais. E hoje, a perspectiva específica que nós vamos ver é como é que a fé nos ajuda a crescer. Então, professora Regina, assim, no seu entender, assim, o que seria? A fé é uma coisa importante para a vida de uma pessoa? Sim, acho que qualquer pessoa tem alguns questionamentos que são naturais. Então, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui e não outras pessoas. E eu acho que uma das coisas que ajuda a responder, um dos elementos que ajuda a responder essas questões é a própria fé, que explica, né, tanto a nossa origem, quanto também a missão que cada um de nós tem e por que cada um de nós está aqui, né? As pessoas não estão no mundo, na existência, por um acaso. Alguém quis que fosse assim. Alguém criou cada pessoa que está aqui nesse mundo. E alguém pensou alguma coisa específica, uma missão específica, que só essa pessoa vai poder cumprir na história da humanidade. Excelente. Então, vocês viram, né, que é importante para a gente conseguir crescer se fazer essas questões fundamentais, parar um dia e pensar. Mas você que é responsável, né, por uma criança, é muito importante que você também tenha essa consciência, ajudar, né, essa criança, esse jovem, a parar e pensar esse dia. Olha, você já reparou que você não veio do nada? Você nasceu, né, de um homem, de uma mulher, mas ali você tem uma alma. Então, essa ideia não é tão fácil de entender, né? Professora Regina, pode explicar para nós por que além do pai e da mãe, também a gente tem uma terceira fonte de criação, assim, na verdade seria a primeira, né? Bom, acho que biologicamente a gente tem uma origem clara do pai e da mãe, né? Cada um ali na junção das células contribui biologicamente para que aquela nova vida possa existir. Mas nós não somos só as células, né? Então, nós temos algo a mais. Cada pessoa tem uma alma, tem um princípio de vida ali que é dado por Deus. Então, nesse processo de criação da pessoa, a pessoa é criada pelo pai e pela mãe, mas em conjunto com Deus. É isso mesmo. Então, você percebe, isso que explicou a professora Regina, a gente precisa deixar bem claro, né, para as crianças. Então, elas procedem do pai e da mãe, pelo corpo, mas elas também procedem a vida, a alma espiritual delas de Deus. Nesse processo, professora Regina, como é que você ensina, né, aos nossos alunos, nossas alunas, quando você vai à preceptoria, sobre como é essa questão, assim, a gente precisa forçar um adolescente, assim, a acreditar que Deus existe? Acho que não. Acho que a fé é uma coisa que a gente recebe principalmente da nossa família. Então, os nossos pais transmitem a fé para nós, né? Então, desde quando somos muito pequenos, a gente ouve histórias dos nossos pais nos contam coisas, nos ensinam a fazer as nossas primeiras orações. Então, acho que a fé que cada um de nós foi muito transmitida pelos pais ou por quem cuidou de nós, né? Por pessoas que nos ajudaram, são tios, tias, padrinhos, madrinhas, avós, que contribuem nesse processo. Então, acho que muitas vezes o que acontece é que na adolescência é normal que, dentre muitas coisas que o adolescente está descobrindo, está entendendo, começa a pensar mais sobre, um desses elementos é a fé. E o que acontece nessa fase é que essa fé, que quando a gente é criança, a gente, como uma esponjinha, a gente absorve tudo que está ao nosso redor, quando a gente está adolescente, a gente precisa ter mais consciência disso que a gente absorveu. Então é como se o adolescente, o jovem, ele tivesse a oportunidade de aderir àquela fé que a família dele transmitiu, que os pais transmitiram, que ele tem desde que ele é criança. Esse é um processo muito importante de amadurecimento, eu acho, na caminhada da fé, porque
passa a ser algo que antes meus pais me falavam, minha avó me dizia, e aí passa a ser algo que o jovem, o adolescente passa a querer, ele mesmo. Né? Assim como uma criança, por exemplo, quando ela é muito pequena, os pais que precisam falar para ela, agora é hora de tomar banho, agora é hora de escovar o dente, precisa lembrar, porque a criança às vezes não quer fazer essas coisas, ou tá com preguiça, ou prefere brincar. E conforme a criança cresce, ela mesma vai entendendo que tomar banho é bom, que escovar os dentes é importante para ela, e mesmo sem precisar mandar, ela mesma já incorporou aqueles hábitos para ela. E eu acho que é a mesma coisa com a vivência da fé. No começo, a criança reza porque os pais rezam junto. Então, antes de dormir ali, tem um momento de oração, então todo mundo reza junto. Ou antes das refeições, alguém puxa a oração e todos que estão ali rezam juntos. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai estar em outros ambientes, às vezes ela almoça, leva a marmita porque faz o curso. Então ela está sozinha ali, mas ela mesma já escolheu fazer as orações antes das refeições porque entendeu que aquilo é bom. Então, mesmo que não tenha outra pessoa ali puxando a oração com ela, ela mesma vai fazer a bênção dos alimentos. Né? Se ela está sozinha e aí o pai e a mãe já não colocam mais para dormir, ela mesma vai lembrar de conversar um pouquinho com Deus antes dela pegar no sono. Né? Então, eu acho que na adolescência um momento importante é que o jovem se aproprie dessa fé que ele tem e tenha mais consciência dela. Muito bom. Então, a gente também vai aproveitar que a professora Regina ela é formada em letras com especialidade em latim. Então, vamos pedir para ela um pouquinho explicar algumas palavras que nós utilizamos no dia a dia em relação à fé. Professora Regina, explica para nós, por favor, essa relação, né, que se cria, né, dos pais que pedem para crianças rezarem, vão vendo exemplo, né? Então, no fundo, se os pais confiam em Deus, as crianças também vão confiar em Deus. Vou explicar um pouquinho de onde vem essa palavra que é confiança. Confiança vem da própria palavra fé. Então, no fundo, a gente confia porque a gente tem fé naquela pessoa, né? A gente obedece a nossa mãe porque a gente sabe que o que a nossa mãe fala é o bem para nós. A gente tem fé naquilo que ela fala. As histórias que a avó conta, né? A criança acredita porque ela tem fé. Ela confia naquela pessoa e sabe que o que aquela pessoa está falando é algo bom para ela. Então é importante ela parar, ouvir, prestar atenção, incorporar aqueles ensinamentos. Então, no fundo, quando os pais têm fé e confiam em Deus, eles naturalmente vão transmitir isso para os filhos e os filhos também crescem nessa confiança. Então, no fundo, essa relação que vocês têm com os seus filhos, né? Graças a Deus, os nossos alunos vão tendo conosco, essa confiança, no fundo, confiança é com fide, é com fé. Quando a gente fala de confiança, a gente sempre fala de fé. Mas aí é uma outra palavra que eu achei importante também a gente entender a origem dela, que é... De onde que vem essa palavra acreditar, professora? Bom, é dar crédito a alguma coisa, né? Eu entendo que aquilo é verdade, eu acredito, dou valor àquilo e eu entendo que aquela pessoa que está me falando aquilo, ela merece a minha confiança, né? Então, no dia a dia, quando os pais dão crédito para Deus, eles falam muito de Deus, rezam para Deus, esse crédito que os pais dão para Deus também é o crédito que a criança vai dar para Deus. Com certeza. Faz sentido isso. Sim. Então, nesses anos todos que você tem de experiência, apesar de ser muito jovem, né? Então, quando os filhos veem que os pais têm fé, isso ajuda a vida dos filhos? Sim, porque, no fundo, quando os pais têm fé, também acho que uma das coisas que a fé nos ajuda é que nos dá uma segurança grande, né? Então, a vida é incerta, as coisas que vão acontecer na nossa vida são incertas, mas se a gente tem a segurança de que a gente veio de um Deus que nos criou por amor, que a gente tem uma missão a cumprir nessa terra, ainda que as circunstâncias sejam adversas, pelas vicissitudes da vida mesmo, pelo que vai acontecendo, a gente tem essa segurança. Então, os pais que transmitem essa segurança para os filhos também ajudam essas crianças, esses jovens, a crescerem tendo essa segurança, ainda que tenham dúvidas, tenham coisas que não entendam, passem por momentos difíceis, por situações mais delicadas. Sempre vai existir essa segurança de que tem algo maior por trás disso, né? Que
que tem uma razão, tem um propósito para as coisas acontecerem e que a gente tem a possibilidade de crescer com todas essas circunstâncias, com todos esses acontecimentos, né? Então, acho que isso ajuda a dar muita segurança para a criança que está se desenvolvendo. Muito bom. Então, agora a gente pode ir para coisas concretas, né? A gente também está falando de coisas concretas já, mas, assim, então, algumas vezes a gente sonha com a vida perfeita, a gente não vai ter problemas, né? Então, mas é isso, as dificuldades surgem. As crianças, quando veem os pais em dificuldades, elas sentem os pais tristes, né? Então vem, mas isso tem um fruto bom, se há fé? Sim, porque se há fé, a gente entende que a coisa ela tem uma finalidade que não está nela mesma, né? Está além daquilo. Então, a gente vai crescer, Deus vai nos ajudar a tirar algo bom daquela situação, um aprendizado. Então, mais do que uma vida assim, sem problemas, né? O melhor seria que a gente desejasse ter uma vida com os problemas que ela tem, mas sabendo crescer a partir dessas circunstâncias, né? Eu fico pensando, por exemplo, num atleta, né? Por exemplo, que faz corridas, né? Então, ele não vai correr sempre ali no ritmo que é o mais confortável para ele. Ele sempre vai se desafiar um pouquinho mais. Então, se ele já está fazendo um bom ritmo, ele vai apertar um pouquinho ali o passo para fazer um ritmo menor. Vai fazer um treino de musculação para ganhar mais força e mais resistência. Então, é isso. Se a gente tem um objetivo na vida, que é um objetivo, às vezes, exigente, porque a gente sonha coisas grandes, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, a gente também quer que, para que eles possam atingir coisas grandes, a gente sabe que eles vão precisar passar por um esforço, passar por um treino. E muitas vezes as dificuldades, as coisas que vão acontecendo na vida são esses treinos que a gente vai precisando fazer, né? Então, vão nos ajudando assim, a amadurecer um pouco mais, a crescer em paciência, né? A crescer em fortaleza. Isso vai nos preparando para também enfrentar melhor os desafios que vão vindo e que vão aumentando conforme o passar dos anos. Muito bom. Então, no fundo, ainda que a gente não deseje a dificuldade, os problemas, né? Nesse momento é que as crianças podem crescer muito, né? Na confiança em Deus. Porque se você acredita, né? Que Deus é Pai e vai cuidar, né, de você, nesses momentos, apesar de sofrer, você também vai contar isso. Olha, vai dar tudo certo, né? Deus cuida de nós. São palavras que as crianças precisam ouvir. Não uma vez, mas muitas durante a vida. Quando passarem os anos, se eles forem adultos, tiverem seus próprios filhos, eles vão imitar vocês. Vão fazer exatamente como vocês estão fazendo hoje. Há coisas que mudam na vida, a tecnologia, as modernidades, mas as coisas que são perenes. Hoje nós estamos falando de uma coisa que é perene, que é a fé. Então, agora, professora Regina, então existem algumas opções fundamentais que a gente precisa de ensinar para as crianças. Uma parece que existe um Criador. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que parece que esse Criador é bom. Mas uma terceira, que é uma coisa que a gente queria explorar bastante em relação à fé, é acreditar que Deus é Pai. Então, isso é uma coisa que se ensina no colégio? Sim. Por exemplo, todos os dias a gente começa o nosso dia de aulas e termina o nosso dia de aulas rezando um Pai Nosso, né? E é uma forma muito concreta de lembrar que a gente conversa com um Deus que ele é Pai. A gente começa a oração assim, né? A gente começa dizendo Pai Nosso. Então, acho que a gente reforça esse conceito de que somos filhos de Deus quando a gente repete para as crianças assim, esses valores fundamentais, mas também quando ela mesma repete, né? Então, ela mesma pode se dirigir a Deus como um pai. Assim como ela se dirige ao pai e à mãe também, né? Com carinho, né? Então, se a gente incentiva esse tipo de prática, que ela chame a Deus como pai, isso ajuda ela a crescer nesse aspecto. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que nós contamos, né, com a colaboração de vocês, pais, mães, avós, tios que cuidam dos nossos alunos, né? Porque é muito diferente, assim, os nossos alunos confiam em nós. Mas quando eles ouvem de vocês, então, essas mesmas ideias, elas têm um peso diferente.
Na adolescência pode parecer que não, mas, professora Regina, você tem alguma experiência assim de adolescentes assim que precisam ver essas coisas, mas eles fazem cara feia? Sim, mas acho que aí entra uma coisa assim que a gente precisa entender que algumas vezes os adolescentes parecem que não estão nos ouvindo, parece que a gente está falando com a parede, mas eles sempre ouvem. Nunca entra por um ouvido e sai pelo outro. Alguma coisa sempre fica ali, né? Então, algumas vezes a reação imediata não corresponde a essa atitude de reflexão. Mas depois eles sempre param, pensam e eles guardam tudo aquilo que a gente falou para eles. Em algum momento, isso faz mais sentido para eles. E aí eles lembram tudo aquilo que a gente falou, né? O que a gente falou, o que a gente explicou, o que a gente transmitiu para eles está ali guardado. E nos momentos importantes, aquilo já está ali dentro. Olha, isso que a professora Regina falou é muito importante. Vocês não desistirem de falar, entende, os valores bons que vocês têm para os seus filhos. Então, algumas vezes parece que ele não está ouvindo, como disse a professora Regina, mas eles vão absorvendo tudo. Ela falou agora há pouco uma expressão, uma esponjinha. Então, mas não são esponjinhas só quando são pequenos. Né? Depois eles ficam grandes, são esponjões assim. Eles captam não só o que vocês falam, mas como vocês vivem, né? A paz, entende? Que eles percebem depois que vocês fazem uma oração no momento difícil. Né? Muitas vezes, não precisa explicar coisas complicadas para eles. Às vezes você chamar eles e dizer, filho, vamos rezar agora porque a vovó está doente. Filho, agora olha, papai perdeu o emprego, né? Então a gente está triste, mas vamos rezar e Deus, né, vai cuidar de nós, vai cuidar do papai também. Então a gente precisa rezar porque é importante para nós. Deus já está cuidando de nós, mas a gente precisa rezar porque é bom para nós. São coisas muito concretas. Então agora vamos passar assim para questões assim do dia a dia. Então vamos pensar agora, o seu filho, a sua filha, né, foi vendo o exemplo de fé que você deu durante essa vida que pequena que elas têm, né? São crianças ainda, mas ela foi absorvendo essa fé que vocês têm como valor. Então agora vê, essa fé que já está dentro, será que ela ajuda a criança a crescer? Com certeza. Como é que ela ajuda a criança a crescer? Então vamos ver alguns aspectos práticos. Por exemplo, assim, a professora Regina tem exemplo de crianças, né? Que quando começam a estudar, então de alguma forma elas se aproximam mais de Deus. Então, professora Regina, como é que a fé ela pode assim influenciar no estudo? Assim, tem alguma relação ou é muito longe? Assim? Não, assim, quando a gente também acredita que a gente tem um Deus que é Pai, ainda que, não sei, para alguns alguma disciplina seja mais árdua, seja mais difícil de aprender, é como se a gente ganhasse uma energia a mais para estudar aquilo que a gente gosta menos, né? Então, no fundo, se a criança vai se acostumando a parar e pensar assim, bom, eu tenho que fazer agora esse dever aqui de geografia, que talvez eu não goste muito, tenho que fazer essa lista aqui de física, que eu tenho mais dificuldade, mas eu não queria muito fazer isso, né? E aí se ela costuma parar e pensar um pouquinho assim, bom, mas tudo bem, eu não quero fazer, né? Mas assim, o que Deus gostaria que eu fizesse? Puxa, acho que Deus gostaria que eu estudasse, né? Que eu treinasse aqui esse exercício, que eu revisasse essa matéria, que eu tentasse fazer esse exercício, mesmo que seja difícil, porque mesmo que eu não consiga fazer o exercício todo, esse esforço que eu faço de tentar pensar, parar, refazer, me ajuda já a começar a aprender. No fundo, se ela vai se perguntando isso, ela mesma vai tendo as respostas, né? E aí ela não depende mais que alguém fale, não, você tem que fazer o exercício. Ela mesma vai parando e pensando, puxa, eu quero fazer o exercício porque parece que é isso que Deus quer pra mim, parece que esse é o bem que Deus quer pra mim agora, né? E aí, quando ela faz aquilo, ela fica contente. Porque ela percebe, puxa, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não fiquei perdendo tempo, não me distraí com outras coisas. Eu fiz o que eu precisava fazer. Então isso ajuda a criança também a ter mais energia, assim, digamos, né, para estudar. E eu acho que também uma coisa que acontece é que, eventualmente, quando a gente estuda e a gente vai estudando cada vez coisas mais difíceis, a gente vai tendo a experiência, às vezes, de não ir tão bem, né, de experimentar algum fracasso. E saber que a gente tem um Deus que é Pai, ajuda a gente a passar por esses fracassos de uma forma melhor. A criança, por exemplo, tirou uma nota mais baixa, né?
ela vai ficar chateada com a nota. Mas mais do que ficar chateada com a nota, ela precisa lembrar que, bom, a nota não define quem ela é. A nota é um indicador, talvez, daquilo que ela aprendeu, ou que ela ainda está em dúvida da matéria, ou que ela pode aprender mais, estudar mais, se esforçar mais. Mas que Deus já fica contente com aquele esforço que ela está fazendo. Algumas vezes, no estudo, a gente não consegue ter um resultado imediato. Então, algumas vezes não é, bom, eu tô com uma dificuldade, eu estudo um dia, já resolvi a minha dificuldade. Algumas vezes eu preciso estudar dias, semanas, meses, anos, até eu conseguir, às vezes, recuperar algum conteúdo. E se eu entendo que, olha, ainda que eu esteja tentando e não esteja conseguindo chegar num resultado, digamos assim, que é o que eu gostaria nesse momento, eu tenho uma evolução, eu tô crescendo, né? E Deus vê esse esforço, Deus vê esse crescimento, e Deus fica contente com isso. Então essa é uma coisa também que eu acho que ajuda muito as crianças, quando elas estão muito chateadas consigo mesmas, se ela não percebe algum progresso, ajudá-las a refletir, né? Será que se Deus estivesse aqui, né, conversando conosco, e a gente perguntasse para ele tá feliz com você? Muito provavelmente, se a criança tá se esforçando, tá estudando, ela mesma vai conseguir dizer que sim, né? Então, se Deus vê isso nela e Deus está contente com ela, é importante que ela também esteja, né? Que ela consiga também sentir essa mesma alegria que Deus sente, esse mesmo orgulho que Deus sente, que é também como os pais a veem, né? Os pais algumas vezes conseguem ver melhor, assim, o esforço do filho do que o próprio filho, né? Que às vezes ainda não está vendo um resultado imediato. Então, eu acho que essas ideias ajudam a concretizar um pouquinho. Então, na prática, quando o aluno está estudando, ou o filho ou a filha está estudando em casa, alguma vez é bom lembrar ela que Deus está contente quando ela está se esforçando? Com certeza. As crianças têm dificuldade em lembrar isso alguma vez? Eu acho que sim, acho que todos nós temos, né, essa dificuldade de lembrar. Então, algumas coisas são importantes, as pessoas que nos amam vão nos lembrando. E aí eu acho que é importante a gente lembrar as crianças também disso. E lembrá-las também de agradecer, né? Quando a gente recebe um presente, a gente sempre ensina a criança a agradecer. Então, a gente vai recebendo vários presentes de Deus ao longo do dia, ao longo da nossa vida. E também é importante ajudá-la a lembrar de agradecer isso que Deus vai nos dando, né? Puxa, que bom que hoje você conseguiu sentar e estudar, né? Que bom que você está conseguindo aprender. Vamos agradecer a Deus por isso na oração da noite. Então, isso também ajuda a lembrar. Se a gente lembra que a gente precisa agradecer, a gente também lembra que a gente é muito amado, porque toda vez que a gente olha para um presente que a gente ganha de uma pessoa querida, a gente lembra dessa pessoa com carinho. Então também, quando a gente olha as coisas que Deus vai nos ajudando a crescer, vai nos permitindo melhorar, também a gente vai olhando com muita alegria e lembrando que, puxa, que bom que Deus é nosso Pai e vai nos dando tantos presentes, assim, tantas graças. Então vocês percebem, nesses exemplos concretos, como é muito importante que vocês lembrem todo dia, né? Que vocês precisam considerar que vocês são filhos de Deus e se vocês lembram os filhos de vocês. Algumas vezes, uma criança ou outra pode dizer assim, mas que chatice, mas isso passa rápido. A experiência que nós temos é que é muito difícil uma criança dizer que isso é chato, sabe? Elas têm muito interesse em ouvir essas questões. Elas não brigam, elas não fazem cara feia, não ficam indiferentes, elas sorriem. A gente fala que Deus é Pai, vai explicando essas coisas, elas ficam contentes. Talvez aí em casa, algumas vezes a correria do dia a dia, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Que a gente, algumas vezes, não tenha tanto tempo, né? A gente não lembre tanto de fazer isso. Mas é uma dica que a gente está dando aqui para vocês, né? Será que todo dia vocês não podem parar, fazer uma oração juntos, né? Pode ser o Pai Nosso, que é a oração que fala que Deus é Pai. E lembrar, né? Considerar que nós somos filhos de Deus. Se a gente lembra com frequência disso, a gente lembra que Deus está sorrindo. Isso nos impulsiona a crescer. Então, existem várias formas de crescer, mas a fé é uma forma muito poderosa de crescimento. Se as crianças estão ali, elas lembram que Deus é Pai, isso incentiva elas a estudarem. Agora, os pais, e a fé humana, assim? O fato delas sentirem que o pai ou a mãe acreditam nela, isso modifica alguma coisa no resultado do trabalho, do estudo delas? Com certeza, porque acho que Deus quis que a gente tivesse um pai e uma mãe aqui, né? Deus deu um pai e uma mãe também para Jesus Cristo, porque de alguma maneira o pai e a mãe para nós são uma figura de como Deus nos vê. E algumas vezes é uma figura um pouco mais tangível, né? Tá mais próxima, né? Então, quando o filho, né, a criança vê, né, que o pai e a mãe estão contentes vendo ela estudando, com ela ajudando
os irmãos, ajudando em casa. Ela entende melhor aquilo e também se motiva a continuar fazendo aquilo, né? No fundo, o que a gente percebe conversando com os alunos e com as alunas é que eles todos têm uma preocupação muito grande assim em dar alegrias aos pais, retribuir de alguma maneira o esforço que o pai e a mãe fazem para que a criança possa ter oportunidade de estudar, oportunidade de crescer bem, né? Então, eles querem ver o pai e a mãe felizes. E eles sabem que eles têm esse poder, assim, né? Então, a criança, quando é pequena, sei lá, faz uma gracinha, porque ela sabe que as pessoas ali vão rir, vão ficar alegres, vão sorrir. E conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo que ela também dá muitas alegrias para o pai e para a mãe quando ela faz aquilo que ela precisa fazer, bem feito, né? Então, quando ela estuda bem, quando ela ajuda os irmãos, quando ajuda em casa, quando é carinhosa com as pessoas, quando trata bem as pessoas, trata com respeito. Então, isso ajuda também a criança a entender, assim, o nosso pai e a nossa mãe são um pouco uma direção, né, de como a gente está indo. Então, eles entendem, puxa, se meus pais estão contentes comigo, então eu tô indo por um bom caminho, né, vou continuar me esforçando para seguir fazendo esse bem, né, seguir trilhando esse caminho bom. Tem bastante experiência com adolescentes. Assim, uma coisa assim que eu não sei se todo mundo sabe, né? Em geral, as pessoas jovens, elas têm medo de decepcionar os pais ou não acontece isso? Muito, muito. Acho que um dos maiores medos assim que os adolescentes têm ainda que eles às vezes questionem, briguem e tal, é de decepcionar os pais, de não seguir aquilo que os pais entendem que é o bem para elas, que é bom para elas. Então, acho que também ajuda muito, né, na formação dos adolescentes, se os pais dizem, né, que tem coisas que são o bem, mas que não necessariamente precisam ser da forma como o adolescente pensa, né? Então, por exemplo, a gente tem alunos que agora estão na 3ª série, então estão se preparando para os vestibulares agora que vão acontecer nas próximas semanas. Então, muitos ficam assim muito preocupados, muito tensos, se vão conseguir passar numa faculdade ou não. E eu acho que uma coisa que é um pouco difícil, às vezes, do próprio adolescente entender sozinho o pai e a mãe querem que ele faça uma faculdade, querem que ele passe na faculdade, querem que ele continue estudando. Mas isso não quer dizer que eles exigem ou esperam que seja agora. Querer que eles façam faculdade é muito bom, mas a gente também precisa dizer para eles que, olha, você vai lá, você vai se esforçar, vai fazer o melhor que você pode, vai se preparar tudo que você consegue para fazer bem esse vestibular, sabendo que a gente gostaria muito que você passasse, mas que se não passar não tem problema nenhum, que tem outras chances, que vai ter muitas outras oportunidades, para que ele entenda que, ainda que o objetivo seja passar na faculdade, ele não vai ser menos se não passar e não vai ser uma decepção para o pai e para a mãe se não passar agora, né? Então, que ele pode ter mais chances, que ele pode tentar de novo. É diferente ele entender que o bem que os pais querem é que ele passe na faculdade, que ele faça a faculdade, que ele continue estudando. E que isso não quer dizer que precisa ser agora, precisa ser nesse ano, né? Ele talvez precise de um pouco mais de tempo, precise tentar outras vezes e que não tem problema. Como é que a gente compagina isso? Que é que você precisa manter, né, os filhos de vocês com essa ideia, que vocês sempre mantêm a confiança deles com eles. Mas como é que a gente faz para compaginar isso com a exigência? Porque algumas vezes parece que o adolescente não quer obedecer, a criança não quer obedecer. Então a gente também quer que eles entendam, olha, a gente continua confiando em você, mas ao mesmo tempo você exigir. Você tem uma dica para os pais? Eu acho que é muito importante conversar muito com eles, né? Porque a exigência que a gente precisa ter, mas ao mesmo tempo a compreensão, elas vão ser transmitidas para o adolescente quando a gente conversa com eles, porque eles vão entender que vocês continuam exigindo que eles continuem vindo para a escola, que cheguem pontuais, que estudem, que tenham uma rotina, que se dediquem, mas porque vocês entendem que isso é bom para eles, né? Não é porque simplesmente vocês estão mandando e ponto, né? Mas como que eles vão entender isso? Não é porque você vai precisar explicar toda vez, mas porque eles vão entender na forma como você conversa, como você pergunta do dia dele, como vocês estão presentes, como vocês compartilham as rotinas. Ele vai entender que vocês exigem isso dele porque vocês entendem que ele tem potencial, né? A gente não exige de uma pessoa aquilo que a gente acha que ela não pode dar. Então, se a gente exige é porque a gente entende que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente pode, né? E que a gente acredita no potencial que eles têm.
Então eu preciso ser exigente com eles no sentido de mostrar para eles, olha, você pode chegar aqui. É aqui que a gente sonha que você chegue, a gente quer que você esteja aqui, que você siga esse caminho, que você tenha essas oportunidades, que continue estudando, mas que ele saiba que a gente só exige de quem a gente confia, né? De quem a gente ama e aposta. Então, justamente porque vocês amam eles que vocês exigem. Pessoal, então essa é a dica, entende? Importante para vocês levarem para esse mês. A professora Regina falou, conversem com eles. Aí a gente deixou gravado, porque algumas dessas ideias vocês podem ver depois novamente, né? E meia hora é muito denso aqui, a gente falou de muita coisa, né? Vocês podem pegar um pedacinho, né? 2 minutos, 3, uma fala, outra, e sentar em conversar. Depois, se vocês puderem, vocês podem até falar com os professores encarregados de classe, né? Conosco mesmo, nós temos disponíveis, né? Para contar um pouco das experiências de vocês. Né? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.